À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu marco, como acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11, com reposição entre as 19 e as 20. O meu marco de hoje vai falar sobre Marco City Race, uma estreia nesta modalidade por Marco de Canaveses. Os meus convidados para falarmos sobre este Marco City Race é Jorge Silva, o diretor da prova, e também Rui Correia, técnico superior do desporto no município do Marco de Canaveses, que vai receber pela primeira vez este tipo de prova. Vamos ficar a saber como é que pode participar, como é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, e parece-me que já não faltam assim tantos dias. Muito bom dia ao Jorge Silva, diretor da prova, e também bom dia ao Rui Correia, como técnico superior do desporto no município de Marco Canaveses. Começava por perguntar ao Jorge Silva: o Marco Canaveses vai receber este domingo o Marco City Race. Em que é que consiste esta prova, que vai ser a primeira do circuito do City Race 2021? Bom dia. Muito bom dia, obrigado. A prova Marco City Race vai ser uma prova de orientação, ou seja, a modalidade que está por trás desta prova é a modalidade desportiva chamada orientação. Portanto, a orientação é uma modalidade desportiva que consiste em percorrer um percurso que está marcado num mapa. O atleta tem que receber um mapa do local onde se encontra. Nesse mapa tem uma série de pontos que ele tem que visitar pela ordem que estão no mapa, e esses pontos correspondem no terreno, nas ruas, neste caso da cidade, chamamos balizas, com umas estações eletrónicas. O atleta leva um chip no seu dedo e, ao passar na estação, registra a passagem e vai ao ponto seguinte registrar a passagem por essa ordem. Digamos que o cerne desta modalidade é: quando temos um mapa na mão, temos que o ter sempre orientado para sabermos para que lado temos que correr. A outra coisa é, quando temos que ir de um ponto para o outro, temos que escolher o melhor itinerário, ou seja, olhando para o mapa vai nos dizer qual é o caminho mais curto. Não é assim tão óbvio assim por vezes, temos que fazer opções: ou vou pelo trajeto mais longo, mas às vezes o trajeto mais longo é mais plano, vamos supor, e pode ser mais rápido. O trajeto mais curto pode ser mais acidentado, ou ter mais variações de direção, vamos supor, pequenas ruas, etc. E é mais complicado a gente orientar-se, pode-se perder. Portanto, digamos que o que é atrativo para mim que gosto desta modalidade e que sou federado nesta modalidade, é exatamente não haver um percurso definido. Eu é que vou escolher o percurso, apenas já definido são os pontos que eu vou encontrando. Imagina um jogo de futebol. É obrigatório chegar lá para saber até que passou para aquele local. É obrigatório chegar lá e nós chamamos controlar o ponto. Controlar o ponto significa eu passar o chip que eu levo no dedo, naquela base que lá está, ouve-se um pip e uma luzinha acende, já está registada a minha passagem. Eu dou um exemplo como ao futebol. No final temos o resultado de um jogo, mas pelo meio temos os golos. Cada ponto é como um golo que eu marco. Eu vou marcando golos e no final quem tem mais golos, quem passou em mais pontos, neste caso tem que passar neles todos. Neste caso o que decide a prova é passar nos pontos todos o mais rápido possível. Quem for mais rápido a fazer isso, digamos que ganha a prova. Eu gostaria só de incluir um outro aspecto, que é: eu estou a falar nisto de forma na modalidade como competição, como desporto competição, mas a orientação também é um desporto que se pode fazer e faz-se muitas vezes como simples lazer. As pessoas vão em família, ou imagina os pais com um filho, o marido com a mulher, em que vão a caminhar e vão a discutir as opções, e depois vão encontrando os pontos, ou não vão encontrando, e quando não encontram têm que perceber porquê e voltar atrás. E portanto é um desporto, por isso é que se faz sempre com o aspecto competitivo. Também há sempre a vertente que nós chamamos open, abertos. Portanto, neste caso vai haver abertos fácil, mais curto, médio e longo. Portanto, esta vertente de não competição está sempre muito presente nesta modalidade de orientação. É um desporto, como dizia, na questão do lazer, quando não temos aqui o fator da competição, até para as pessoas conseguirem se orientar através de um simples mapa.
Sim, isso é uma característica muito importante, aliás é decisiva nesta modalidade, e eu chamo a atenção, por exemplo, imaginemos uma criança, não é, com um mapa na mão. As crianças, todos nós sabemos, acho que é pacífico, que devem fazer desporto, muito desporto, porque pela coordenação motora, por todo o desenvolvimento psicomotor, etc. Exatamente. Esta modalidade dá aos mais jovens, às crianças, essa capacidade, não é? Eles têm que descobrir, olhando para uma coisa abstrata, que é um mapa, não é uma coisa assim que a gente vê ali desenhos e linhas e cores, tem que olhar para aquilo e para ele aquilo significam ruas, significam árvores, significa descer ou subir, significa as coisas que nós vemos no dia a dia, uma árvore mais grossa, uma igreja. E, portanto, ele tem que fazer a relação entre o que está no mapa e o que está a ver à sua volta, o mundo que o rodeia, o ambiente à sua volta, para ao fazer essa relação, decidir por onde ir. E depois há outra coisa, pronto, a maior parte dos esportes, nem todos, mas a maior parte dos esportes, há assistência a ver, pode logo influenciar o miúdo, chuta, passa à esquerda, remata, levanta-te, não sei. Aqui não, aqui ele está sozinho, ele, desde que pode ter gente na partida, e pode ter gente pelo meio, transeuntes, pessoas que estão nas suas vidas, mas ele está sozinho com o mapa, com as balizas, com a sua atividade e vai ter sucesso ou insucesso e ele depois vai perceber porquê. Mediante a sua interpretação também, exatamente, interpretativa do mapa, não é? Precisamente. Jorge Silva, o percurso da prova vai levar os concorrentes a passar em alguns dos mais belos pontos, certamente, do Marco, e o Jorge Silva veio ao Marco, certamente, para reconhecer e para fazer o percurso desta prova, não só no centro da cidade, mas também os parques, o rio, o que já é possível avançar em relação ao percurso da prova, se é que é possível. Portanto, a prova, como é nestes casos, mantém-se reservado para não haver, digamos, antecipações de soluções, mas posso adiantar que, de facto, não vamos ao rio, portanto, neste caso, por questões de escala e de impressão de mapa dentro de uma folha A3, que é o tamanho máximo que permite, mas poderemos, noutras alturas, isto não vai, espero eu que não seja a última vez, a primeira é a última. Muitas, esta é a primeira, esperamos que, e há outras soluções, às vezes até se faz, por exemplo, com um mapa com impressão no verso, em que o atleta faz uma parte numa das folhas, num dos lados da folha e outra parte no outro lado. Portanto, serão soluções a encontrar no futuro. Agora, em termos da prova que vamos ter no domingo, a prova decorre basicamente na cidade, com as periferias, não é? Vamos junto do complexo esportivo, vamos junto àquele à rotunda da GNR, depois tem aqui vários parques, pequenos jardins que são bastante aproveitados para onde colocamos vários pontos. Vamos junto de um parque que é o Parque Florestal, penso que é assim. Da cidade. Parque de Lazer da cidade, foi aqui corrigido. Portanto, ali vamos ter, digamos, muitos pontos. Quem estiver lá domingo e quiser, já agora, se não quiser fazer a prova, mas se quiser ver como os atletas se comportam em termos... como se desenrascam com esta, vão lá estar colocados, ora tem aqui 4, 8, 9, 10 pontos só naquele parque. Porque é uma zona nobre em termos de orientação. Portanto, se fosse a partida é no Campo da Feira. Porquê? Porque o Campo da Feira, em termos de orientação, não é nobre. É uma zona árida em termos de orientação, mas é bom para concentrar atletas. Certo, portanto, mas já agora, Jorge Silva, o facto desse espaço, que não é um espaço tão grande, e ter 9 pontos de marcação com o chip, como falava, isto depois tem uma ordem por onde tem que passar, ou pode ser aleatório? Não. Tem é que marcar os 9 pontos? Não, e os 9 pontos não são para todos os atletas, ou seja, tem lá 9 pontos instalados, mas há atletas, por exemplo, as crianças são capazes de marcar lá 3 pontos só, isso é ganhar a vida deles, são os mais fáceis, digamos, estão junto ao caminho. Os séniores, que é o escalão mais difícil, vão ter, se calhar, para uns 8 pontos. E normalmente em sítios mais difíceis. Difíceis, quero dizer, de leitura. Não é na esquina do bar, certeza. Para os séniores não é na esquina do bar. Isso é para as crianças. Portanto, o grau de dificuldade técnica, porque aqui há uma dificuldade na orientação que também é dificuldade técnica, é maior consoante, digamos, é mais competitivo o escalão. Conforme vai evoluindo exatamente nestas provas. Já agora, Jorge Silva, nesta altura temos estado aqui a falar no Marco City Race, é a primeira prova, é a primeira vez que foi ao Marco Canaveses, e se calhar por esta altura já estamos a despertar alguma curiosidade dos nossos ouvintes, e eu gostaria de lhe perguntar, para quem nunca participou em nenhuma prova de orientação, também pode participar nesta prova, e quem é que vai, e se vai existir algum tipo de ajuda para os concorrentes menos experientes também?
Sim, portanto, a prova é aberta a todo o tipo de pessoas, podem inscrever-se pessoas federadas e não federadas, e qualquer pessoa pode inscrever-se, inclusive grupos. Eu costumo chamar grupos, mas as pessoas que não imaginem, sei lá, 5, 6 pessoas. Não, eu não aconselho. As pessoas são livres, se quiserem juntar um grupo de 6, 7 pessoas, podem fazê-lo. Mas eu não aconselho, porquê? Porque não tiram proveito da prova. Porque imaginem, quando temos de tomar uma decisão, se temos que consultar 6 pessoas para tomar a decisão, nunca mais decidimos. Portanto, eu acho que é giro esta modalidade, até 3 pessoas, o máximo, 4, o máximo mesmo. A partir daí já é uma multidão e, portanto, se tiverem mais que 4 é melhor formar 2 grupos. O preço de 4 ou de 8 é exatamente igual, portanto, neste caso os cidadãos e as cidadãs do Marco de Canaveses é gratuito, basta inscreverem-se na plataforma. Onde é que se podem inscrever já agora? Depois o Rui há de dizer, portanto, mas é na Câmara Municipal. O Rui depois... Rui, podes dizer então já? Sim, bom dia ao Raul, bom dia Jorge Silva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marcoense. Então, nós criamos esta plataforma online através do site, que é www.cmmc.pt/cityrace, Marco City Race. É a partir daí que as pessoas poderão fazer a sua inscrição. No fundo vão ao site da Câmara e depois só encontram lá esta modalidade City Race. Isso mesmo, e tem que colocar os seus dados de identificação para depois formalizarmos a inscrição junto da seguradora e da organização técnica, neste caso é a Associação Amigos da Montanha, que terá que tomar conta destas inscrições. Muito bem. Entretanto, Rui, já agora, esta é a primeira vez, como temos estado aqui a dizer, que esta prova venha ao Marco de Canaveses. Como é que surgiu esta ideia de trazer uma prova para o concelho desta natureza? Olha, Raul, isto não começa pela prova, isto começa por um conjunto de ações que tiveram vários intervenientes. Primeiro, chegou à Câmara através de um pedido do agrupamento de escolas número 1, Marco Canaveses, nas pessoas do seu anterior diretor, o professor José Teixeira, e a professora de Educação Física, Salomé Castro, que é uma apaixonada e praticante federada da modalidade, que o Jorge Silva conhece muito bem, e que ela recebeu esse estímulo por parte do Fernando Costa, que é do Grupo Desportivo 4 Caminhos, que é uma associação da modalidade de Matosinhos, e pelo marcoense António Ferreira, da Associação de Amigos do Marco. E ele, que esteve sempre envolvido na modalidade de orientação, apaixonados e praticantes, deram um estímulo a essa professora, que depois, em conjunto com o professor José Teixeira, decidiram avançar com o contacto com a Câmara Municipal. Pronto, reunimos. Para o efeito, seria necessário elaborar os tais mapas de orientação, e para isso teria que ser contratado um cartógrafo para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho profissional. Pronto, e começou tudo aí. Chegámos à conclusão, nesta altura, nessa fase, e estamos a falar que isto já tem 2 anos. Estamos em 2019. Esta prova era para ser feita no ano passado, só que em virtude da pandemia teve que ser adiada 1 ano, pelo menos. Nem foi 1 ano, de setembro até agora, até junho. Mas tivemos que adiar. E então, pronto, avançamos com a situação de se fazer os mapas. O Executivo, a Sra. Presidente e o Vereador do Desporto gostaram da ideia. A Sra. Presidente, na altura, nesse período, vê também uma reportagem no Jornal de Notícias com a prova do Porto City Race, e daí surge a possibilidade do Marco City Race. Ela gostava de ter essa prova cá, essa modalidade cá. Através destes intervenientes que eu falei anteriormente, a professora Salomé, o António Ferreira, o professor José Teixeira e o Fernando Costa, chegamos aqui aos Amigos da Montanha, que é uma associação de Barcelos, uma associação da modalidade, que dinamiza, entre muitas modalidades, a orientação. E pela experiência e pelo trabalho de divulgação e de implementação da modalidade de orientação, apresentou-nos uma proposta para a realização desta prova, de incluir, de fazer-se o Marco City Race incluída no circuito Portugal City Race. E foi assim. E que tipo de esforços exige a organização de uma prova desta natureza aqui no centro da cidade, para além daquelas que só recorrendo a quem tem já uma grande experiência nesta área? A organização técnica tem que ser com quem mesmo tenha experiência na área, e isso, como eu referi, os Amigos da Montanha são especialistas.
Como qualquer outra atividade desportiva, isto exige uma preparação e um planeamento. Ao nível logístico, ao nível financeiro, pronto, é um normal como qualquer outra atividade. E, entretanto, sendo a primeira vez já no próximo domingo, qual é o programa previsto também para a realização desta prova? O programa, porque como já referiu o Jorge Silva, nós vamos ter a partida, concentração partida no Largo da Feira, por ser um espaço amplo, por ser um espaço em que as pessoas possam estacionar à vontade e arrancar de uma forma cumprindo os tais distanciamentos, tudo que... E para os amigos da montanha dar aquela palestra inicial, isso que é mesmo, sempre completamente, em termos de orientação. Pronto. É um espaço também que temos casas de banho, que tem as condições necessárias para a partida da prova. E depois temos a chegada em frente à Câmara Municipal. A chegada e a cerimónia de entrega de prémios, que será a posterior, não é? Por volta de entre o meio-dia e meia e as 13 horas será a entrega de prémios. Deixa-me destacar só uma coisa, Raul, que me esqueci, que na logística e naquilo que é necessário para a prova, temos a colaboração dos Bombeiros Voluntários do Mar, que vão estar a acompanhar a iniciativa, o dos escoteiros e do agrupamento de escolas, na pessoa da professora Salomé e alunos, que vão estar a colaborar também na iniciativa. Muito Isso bem. também faz parte da preparação e de tudo que é necessário, dos esforços que temos que ter para garantir para a prova. Muito bem. Jorge Silva, como dizia o Rui Correia, este era um projeto que tem aproximadamente 2 anos, mas organizar uma prova nesta natureza, e por aquilo que eu vou-me apercebendo também aqui com o decorrer do programa, é que realizar um Marco City Race, como podia ser numa outra localidade qualquer, uma City Race, envolve aqui muita técnica, até porque cada concorrente ou cada equipa tem que levar um chip. Este chip tem uma informação que vai cair depois a um cérebro que irá ditar se cumpriu todas as normas do mapa, se o mapa foi todo ele bem orientado. Isto é muito trabalho, organizar uma prova desta natureza. Por isso é que, se calhar, 2 anos, independentemente da pandemia, mas não pode ser pensado em cima do joelho uma prova desta natureza. Sim, esta modalidade exige uma preparação, eu diria, no mínimo de 1 ano, mínimo, porque desde logo precisamos de ter o nosso campo, o nosso terreno de jogo, que é o mapa do terreno onde vamos jogar, da cidade ou da floresta. Portanto, eu estou aqui a falar, não sei se ainda vou ter a oportunidade de falar nisso, mas este desporto... Temos todo o tempo. Este desporto é, como originalmente, um desporto de floresta. Nós vimos à cidade e também gostávamos de vir à cidade, mas este desporto é desenhado na sua origem para ser um desporto em matas, em florestas. As provas urbanas são as provas mais fáceis e também bastante atrativas para quem se quer iniciar, porque caminhar em ruas é mais fácil que andar na floresta, onde a topografia é que é o nosso guia. E é mais difícil interpretar curvas de nível do que interpretar esquinas de prédios, não é? Portanto, exatamente. Ou uma árvore, ou um sinal. Pronto, não é? Exatamente. Portanto, por isso é que esta modalidade em termos city race, em termos urbanos, é mais atrativa e conduz melhor ao sucesso que se deve ter quando se inicia qualquer coisa. Imagina uma pessoa que não sabe nada da orientação, pega num mapa de floresta, não consegue encontrar um ponto nenhum, nunca mais faz a orientação, porque diz, eu não tenho jeito para isto. Claro, todos temos que aprender, e a forma de aprender é começar assim para estas provas tecnicamente mais simples, que são as provas de cidade. Agora, em relação ao que me disse sobre a preparação, portanto, temos de ter um mapa. O mapa tem que ser um cartógrafo a fazê-lo, um cartógrafo que está, digamos, certificado pela IOF, que é a International Orienteering Federation, e, portanto, são regras internacionais. O mapa de orientação que fazemos aqui é igual a um mapa que seja da China, ou dos Estados Unidos, ou do Brasil. Portanto, são as mesmas regras em termos da sinalética do mapa. Portanto, primeiro temos o mapa, depois há uma plataforma para inscrição que faz toda a gestão da prova, desde a inscrição até aos pagamentos, aos seguros, depois as classificações, tudo é feito lá, que é o OriOasis. Portanto, vocês, se forem depois, é www, como habitual, orioasis.pt. Nesse sítio tem a informação toda da orientação, quer desta prova, quer das provas que já se fizeram e das provas que se hão de fazer. Está lá toda a informação. Depois, a parte técnica inclui também todo o desenrolar da prova, ou seja, além tendo o mapa realizado, depois é preciso atribuir um chip. Nós temos, antigamente fazia-se por um cartão que era picotado nos pontos, esse tempo já passou, não é? E então agora há um chip que é uma espécie de pen, uma mini pen, que o atleta leva consigo. Essa pen está identificada e identifica o atleta, se for caído ao chão, se ia perder, se alguém a encontrar, nós sabemos que aquele chip era daquele atleta, porque está atribuído pela organização àquele atleta. O atleta vai junto
dos pontos. Nos pontos tem uma box, chamada uma box, que é parece um mini telemóvel, vamos supor, com um orifício, um buraquinho. Tem que introduzir essa pen nesse buraco, né? E ouvir o ruído do PIP habitual, o PIP portanto, a luz vermelha também é uma luzinha que se acende. Não precisa de fazer 2 vezes. Se fizer 2 vezes ou 3, vai contar a última vez que fez. Portanto, não precisa estar lá. Só gasta a bateria, quer da box, onde nós temos, quer do próprio chip, e não adianta nada. Portanto, basta ouvir uma vez e segue até podem vir outros atletas, estão a precisar também de marcar. De fazer a marcação. No final, esse chip é descarregado para um computador. Há um computador que tem uma estação de leitura que está ligado a um computador e é descarregado e sai um ticket, como um ticket de mercearia, multibanco, em que diz assim, o atleta para chegar ao ponto 1 demorou 2 minutos, para o 3 demorou 5, para o 4, portanto o atleta tem ali toda a informação da sua prova num ticket. Essa informação depois também é disponibilizada na internet, no tal Orioasis que eu referi. O atleta pode sempre comparar-se. O Orioasis depois eu digo-vos que é um mundo a explorar. Por exemplo, vamos supor que vocês começam a competir, alguém, e começa a querer competir com o irmão que partiu antes ou partiu depois. Durante a prova eles não se veem, porque um partiu agora e o outro partiu depois. Mas no final da prova, vão ao tal Orioasis e depois tem lá uma coisa que é Split Times, é tudo em inglês, peço paciência, mas é Split Times, clica no Split Times e ele pode arrastar para lá, ele e o irmão ou o amigo, e comparar as médias de onde é que eu lhe ganhei, onde é que eu perdi, onde é que eu melhorei, tal. Isto é a análise posterior, é como no futebol, aquela conversa, aquela novela depois do jogo, toda a gente a dizer se foi assim, se foi assado. Fazendo o rescaldo. Podem crer que nos apaixonados da orientação também há essa novela, em que vão todos para o Split Times explorar, ali ganhei, porque é que eu te ganhei ali, porque é que eu perdi, porque não sei o quê. Portanto, tudo isso é uma parte, e depois há todo um software, como imaginam, não é? Há um software, digamos, de base para fazer esta coisa. Essa prova. Toda esta gestão. Na Marco City Race vão haver vários escalões em competição. E eu gostaria que o Jorge Silva nos falasse um bocadinho quais são esses escalões, como é que tudo isso vai funcionar. Portanto, em termos de escalões, temos abaixo dos 14 anos, chama-se formação, e a partir dos 14 anos temos os escalões que começa com juvenis, aqueles escalões habituais, juvenis, júniores, séniores, depois temos a partir dos 35 veteranos 1, veteranos 2, veteranos 3. Portanto, são esses os escalões que existem, depois em masculinos e femininos. Depois temos o Open curto, Open médio e Open longo. O Open curto é quase igual ao percurso da formação, o Open médio são 4 km e o Open longo cerca de 6. Chama a atenção que, por exemplo, uma curiosidade, o atleta mais velho, eu não tenho, podia ter ido ver o mais novo, mas fui ver o mais velho. O atleta mais velho, nas senhoras é uma senhora de 70 anos e nos homens é um senhor de 72 anos. Portanto, estão a ver que posso já dizer que no site temos 136 inscritos, agora, neste momento. O site no Orioasis, a prova já está encerrada em termos de inscrições, mas a Câmara, até para beneficiar desta entrevista, penso que ainda hoje, ainda se vai manter ativo. Portanto, algumas pessoas que ainda queiram inscrever-se, podem se inscrever. Não podemos permitir que se inscrevam mais tarde do que isso, porque imaginam, como eu já vos expliquei, há uma toda parte orgânica que o nome da pessoa tem que ser inserido na base de dados, etc. E, portanto, nós não... E depois, e outra coisa que as pessoas percebam, cada atleta que vai para o terreno tem um mapa. E é preciso imprimir os mapas. Nós não vamos imprimir... Normalmente imprimimos meia dúzia a mais, mas não mais que isso, porque gera desperdícios. Não há necessidade de desperdício. E porque os amigos da montanha são amigos também pela preservação da natureza. Exatamente. É? Temos vários prémios até nessa área. E eu também chamo a atenção de uma coisa. Naquela competição ou naquela participação em grupo, cada elemento do grupo leva um mapa. Se às vezes houver alguém, às vezes nós pedimos a colaboração de pessoas, não é? E nas partidas pode haver alguém, já aconteceu, uma pessoa que está nas partidas diz que é só um mapa por grupo. Não, é um mapa por pessoa. Porque, imaginam, uma pessoa que vá num grupo e não leva mapa não vai a fazer nada. Porque não está a fazer o básico da orientação, que é olhar para o terreno e olhar para o mapa e fazer a relação. Saber se orientar para dar a opinião dele, para poder colaborar na melhor solução para o grupo, tem que também ter mapa, Exatamente. Tem que ter elemento para decisão. Portanto, os grupos, cada grupo leva um chip, porque o grupo tem que ir unido, só é um chip, não vai haver 2 chips ou nem 3, é um chip por grupo, mas um mapa por membro do grupo. É muito importante. É muito importante e, como dizia há um bocado o Jorge Silva também, é que inclusivamente, até por uma questão de participar e ser ativo, entre ir um grupo de 8 ou dividirem-se em grupos de 4 mais 4, faz todo o sentido, porque, como diz, o preço é bem dizer o mesmo. É o mesmo, depois exatamente. A logística, lá está, os mapas são os mesmos, ser para 4, ser para 8, cada um leva o seu ponto de orientação, não é? Exato. Ora,
Além dos escalões, como falou também, há estes 3 Opens, o curto, o médio e o longo. Se calhar aqui eu pedir-lhe uma sugestão para quem vai participar pela primeira vez. Era importante, se calhar, inscrever-se no Open mais curto, no médio, no longo, mesmo sem ter que ter a ver com a parte física da pessoa, na questão de poder participar e aperceber-se um bocadinho logo sobre esta orientação. Sim, eu penso que para pessoas adolescentes e adultos, eu aconselharia o médio, porque o curto é muito simples, como devem perceber, é muito simples, e a pessoa acaba depois, já me aconteceu, de pessoas que fazem o simples ou o fácil, às vezes também se chama fácil, e as pessoas no fim vêm ter comigo, isto afinal era fácil demais, não achei grande piada. Eu, claro, tem 3 opções, escolheu a mais fácil, não estava à espera de ter um difícil, não é? É a opção da pessoa. Portanto, aqueles mais ousados poderão ir mesmo para o difícil. Portanto, a dificuldade é apenas na distância, basicamente, e também, portanto, e no número de pontos que tem que controlar. Mas, digamos que no meio é que está a virtude, não é? Eu iria para o médio, para essas pessoas. Muito bem. Em simultâneo, vai decorrer ainda uma prova de orientação adaptada para pessoas de incapacidade intelectual, não é verdade? Sim. Também não ficam de fora. Sim. E atenção, eu chamo a atenção que existe um campeonato nacional de orientação adaptada. Portanto, e estas pessoas que vêm, algumas vêm fazer o campeonato nacional e outras vêm simplesmente fazer uma atividade, divertir-se. Portanto, é só uma atividade em que saem das instituições onde estão ou onde pertencem. A orientação adaptada, e também é uma coisa interessante, nós portugueses, isto foi inventado por um português. Portanto, era um português, um enfermeiro, que trabalhava, aliás, posso dizer o nome dele, que ele merece, que é Joaquim Margarido, o nome dele. Era um enfermeiro que trabalhava no Hospital da Prelada e também lidava com pessoas com incapacidade intelectual. E então nós todos sabemos que as pessoas com incapacidade intelectual têm alguns desportos, como a bóssia e outros, e ele começou a pensar uma maneira de tirar essas pessoas de dentro das instituições, portanto, de dentro dos pavilhões, vir para a floresta, vir para a natureza, vir para os jardins, etc. E como ele também era um atleta de orientação, e ele era mais até fazer mais reportagens, que ele também escreve bastante bem e tem livros publicados, mas conhecia muito a modalidade. Lembrou-se que esta modalidade tinha ferramentas que poderiam ser essenciais para esse tipo de pessoas. E pronto, foi ele que descobriu, está registado, não é? Ele descobriu uma forma de fazer a orientação em que os atletas, claro, é óbvio que não estão a imaginar que os atletas vão andar aí pela cidade, que perdiam-se, não é? Como é óbvio, muitos deles não têm capacidades cognitivas para fazer isso, mas ele criou este sistema que é, os pontos são todos visíveis uns dos outros, há um ou outro que poderá não ser bem visível, mas mais ou menos são muito próximos. Depois, a partida vai ser num local diferente, porque normalmente não é num local diferente, mas neste caso vai ser porque nós, a organização, entendemos que eles, para partirem do campo da feira até à Câmara, teriam só ruas praticamente a percorrer e não é muito agradável para eles. Então, há aqui uns parques bonitos, uns jardins aqui junto à Câmara, então eles vão partir aqui um pouquinho abaixo deste jardim, que eu não sei o nome, o jardim que está... Municipal? Sim, o jardim municipal deve ser. Portanto, mais abaixo um pouco, depois já andam ali no jardim a serpentear, a encontrar pontos e depois terminam junto com os outros, no mesmo sítio que os outros. Junto e à aquilo Câmara. Aquilo é muito simples. Aliás, essa orientação para deficientes, com pessoas com capacidade intelectual, também se adapta para crianças que ainda não têm desenvolvimento cognitivo, vamos supor 6, 7 anos, e que, portanto, também podem fazer este tipo de jogo. Deste jogo, exatamente. Falou-me há um bocadinho que até à hora desta entrevista estariam mais ou menos 130 inscrições para este Marco Race, a partir de... Exceto cidadãos do Marco. Do Marco, Marco há mais 30. Pronto, para além exceto os do Marco. Se calhar agora, até depois desta entrevista, se calhar ainda vão surgir mais marcoenses, até porque, aproveitando o dia de hoje para fazer a sua inscrição, isto, em grosso modo, quantos atletas estará a prever num todo para participar neste primeiro Marco City Race em Marcanaveses? Pronto, eu penso que devemos chegar perto dos 200, entre 190 a 200, incluindo, portanto, os adaptados. Já tenho 14 inscritos na adaptada, portanto, instituições que se inscreveram. Ainda está em tempo da Cerce e do Marco também comparecer, não é? Pronto, nós fizemos o convite, portanto, mas eu reconheço que não é fácil, porque ser um domingo e também é a primeira vez e não sabem muito bem como é que isto se desenvolve. Mas para tudo há uma primeira vez também. Então há uma primeira vez e nós vamos ter monitores, portanto, para acompanhar as pessoas que estão, as pessoas que estão a começar. Portanto, neste caso, estas pessoas que vêm da orientação adaptada, estas que eu já estive a ver as inscrições, são pessoas que já sabem fazer, já partem sozinhas, fazem só a atividade, não precisam de acompanhantes. Mas se for uma pessoa que está a fazer pela primeira vez, vai um acompanhante com ela para ajudar a orientar. Sim, e tem que vir uma pessoa da instituição também, como é óbvio. Como é óbvio.
Pois muito bem, passava agora ao Rui Correia novamente e perguntava-lhe, esta prova, Rui, contou com inscrições gratuitas para os residentes do Mar Canaveses. Esta foi uma forma de promover a atividade física também entre os marcoenses, dar-lhe condição de bem-estar, não é? É isso mesmo, foi essa, nós chegámos a essa, em conversa com o Jorge, que seria importante até para o lançamento da modalidade aqui no Marco, que as inscrições gratuitas seriam um ponto fundamental e relativamente à promoção da atividade física para os marcoenses, claro que sim. Para além de termos como objetivo o desenvolvimento de novas modalidades para o Conselho, é sem dúvida um fator importante o facto de poder colocar os marcoenses a fazer atividade física. E ainda para mais, depois de um período dificílimo que vivemos, em que o desporto sofreu bastante, não é? O desporto, os desportistas, as pessoas que queriam praticar o seu desporto de lazer e que ainda continuam muito limitadas nesse sentido. Por isso nós não podíamos deixar de promover uma atividade desta natureza, ter esta possibilidade e de a promover desta forma. Por isso era muito importante. Agora, cada vez mais ainda um reforço de vontades da professora Salomé, que é uma apaixonada por esta modalidade, entre outros, mas esta iniciativa será para repetir certamente nos próximos anos, porque ela chegou agora e será para continuar. Sim, nós pretendemos que sim. Queremos e desejamos que isso aconteça, porque temos um potencial muito grande no nosso território, reconhecemos o potencial da modalidade, não é? Tanto a nível do desenvolvimento da aptidão física, da que estamos a falar, do estímulo pelo raciocínio que provoca nas pessoas, a tomada de decisão que origina, por tudo isso nós queremos que esta modalidade tenha um crescimento natural, tenha um enraizar no nosso Conselho. Eu, Raul, aproveito para destacar, a orientação, é claro que esta orientação com um mapa cartografado é novidade, mas nós já há muitos anos que fazemos a tal orientação de lazer com um mapa tirado do Google Earth, não é? Nós já tivemos a nossa Escola Municipal de Escalada e Montanhismo e os alunos que participaram durante anos, desde, 2007, 2008, tivemos uns anos essa escola, já faziam esse tipo dessa modalidade. Nas próprias feiras desportivas, no Parque de Montedeiras, no Parque Fluvial do Tâmega, é claro que não é tão profissional, é tal de lazer, em que os miúdos recebem um mapa, estão identificados os pontos e a ordem e teriam que encontrar. Já há muitos anos que andamos a desenvolver esta modalidade. O próprio desporto escolar, o agrupamento de escolas de Alpendurada, tem lá uma professora também praticante, apaixonada, a professora Manuela, já tem o grupo Equipa de Desporto Escolar há cerca de 4 anos, já está a trabalhar a modalidade há 4 anos, enquanto aqui no agrupamento de escolas número 1 do Marco, escola secundária, a professora Salomé trabalha há 2 anos. Por isso, nós já temos uma base, um know-how de... Agora, claro que temos que, eu penso que esta prova vai ser, digamos, uma rampa de lançamento para recebermos mais provas a nível nacional e também para podermos, tentar com que uma associação local crie a secção de orientação. Não é preciso criar uma secção nova, é preciso acoplar. Nós já temos muitas associações, se calhar associações ligadas à natureza, porque o enquadramento é esse. Tipo os Amigos do Rio Velho, por exemplo, entre outros, poder agarrar esta modalidade, porque nós já temos massa humana com formação básica e até formação, até destaco que recentemente houve uma formação do CEFAI com cerca de 60 professores, formação em orientação, dos quais cerca de 20 e poucos professores são professores que estão a lecionar na atividade física e desportiva da Câmara Municipal, os professores do primeiro ciclo, da área do desporto. Por isso, nós já temos aqui, digamos, uma base muito boa para poder lançar numa associação esta modalidade. O que seria muito, muito bom, muito importante. Vamos lembrar mais uma vez onde se podem inscrever hoje ainda os marcoenses para a prova do domingo. Por isso vão ao site da Câmara, ou põe na barra do Google www.cmmc.pt/Marco City Race. É um formulário online que só tem que colocar os seus dados nos campos que estão lá assinalados. Muito bem, e eu perguntava por último também, para fecharmos o nosso programa, ao Jorge Silva, para quem ficar apaixonado por
esta modalidade, inscrevendo-se pela primeira vez, depois onde poderão encontrar informação para participar noutras provas, noutros pontos do país? Sim, como eu referi, essa página existe, essa plataforma, que é Ori Oasis. Escrevem Ori Oasis, se escreverem no motor de busca, de pesquisa, Ori Oasis, encontram esse site, que é www.orioasis.pt, e nesse Ori Oasis tem todas as informações de todas as provas do nosso país, todas as provas mesmo, às vezes até treinos oficiais são lá colocados, os clubes colocam para publicitar, não é? E com todo o processo de inscrição, e não precisa para se inscrever simplesmente numa prova, nem sequer precisa de se registar, mas pronto, pode-se registar e passar a receber, se quiser, informações, etc. Em termos locais, em termos de área geográfica, esta modalidade está mais implantada no litoral. Aqui para o interior existe um clube, aqui existe em Penafiel, por exemplo, existe em Melres, que é em Gondomar, a fronteira com Gondomar. Em Melres existe um clube em Penafiel, que é o Cabroelo, existe em Vila Real, que é o Orimarão, pronto, e depois em Braga, Barcelos, por aí também existem clubes, mas pode sempre participar como individual, ou mesmo com outra pessoa, se tiver companheiro ou companheira e quiser fazer um fim de semana a fazer a orientação. Se for ao tal Ori Oasis, pode sempre inscrever-se como nos escalões abertos, não sendo federado, e faz a modalidade. Muito bem, eu quero agradecer aos amigos da montanha, e concretamente no nome do Sr. Jorge Silva, que será o diretor de prova no próximo domingo, nesta primeira prova do Marco City Race em Marco de Canaveses, pela disponibilidade, por ter vindo aqui falar-nos um bocadinho sobre esta modalidade e trazendo também esta modalidade ao Marco, agradecendo também ao Rui Correia a sua disponibilidade, ao técnico superior do desporto do município de Marco de Canaveses, e assim espero que ainda hoje, se for a sua vontade, que se inscreva nesta prova de orientação, mesmo sendo uma novidade para si. Quem sabe se será uma prova de muitas que poderá querer fazer no meio ambiente. Agradeço a disponibilidade de ambos, prometendo voltar de hoje a 8 dias, novamente com mais um Meu Marco, com novos convidados, novos temas e a contar consigo. Uma boa quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O Meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O Meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.